Olá, queridinhos! Olá, queridinhos! Faz um tempo, eu sei como vocês estão. Já vai deixando aqui embaixo saudades. Como você já viu no título, vamos sim falar sobre devocional. Eu vou começar falando como que eu faço o meu, tá bom? Porque ninguém é obrigado a fazer do jeito que eu faço. Isso é é o meu jeito e é o jeito que eu faço, tá bom? Então, não tem problema se você não concordar, se você fizer diferente. E a segunda parte é dando dicas do que você pode fazer no seu momento devocional. Existem milhares de possibilidades. Claro que a base fundamental para sempre vai ser Bíblia e oração. Então, leitura bíblica e oração. Esse é o clássico, é o clichê, mas não pode faltar. Então, isso aí você já sabe, já vamos deixar bem claro. Mas às vezes a gente pode incrementar, a gente pode fazer algumas coisas diferentes, a gente pode fazer mais coisas e tudo vai depender também do seu esquema, do seu tempo, quanto tempo você tem, quanto tempo você pode dar pra Deus, enfim. Mas aí vai ficar as diquinhas. Então vamos logo começar esse vídeo. Antes de começar, na verdade, me perdoem se tiver um barulho no fundo. É que tá muito calor e o ventilador está ligado. Então se tiver um barulho, vocês ignoram. Começando, como eu faço o meu devocional. Eu começo meu devocional pelo celular. Como assim, Sara? Geralmente as pessoas falam assim, não leve o seu celular que você vai se distrair, e elas têm muita razão. Mas para mim, Sara Pérez, eu gosto de introduzir ou começar pelo celular, porque eu acho mais fácil. Por exemplo, no nosso dia a dia, na nossa cultura hoje, a gente passa muito tempo no celular, muito, muito mesmo. Depois, meu Deus, se tiver aqueles programas de... No próprio celular mostra, né, quanto tempo você passa em cada aplicativo e tudo mais. É muito tempo da nossa vida perdida. Mas enfim, como eu... Normalmente, a maioria das vezes, eu estou mexendo no celular. E aí quando dá a hora, né, de fazer minha devocional, eu acho mais fácil eu começar sem sair do celular. Então eu tenho o aplicativo da Bíblia que eu já vou mostrar pra vocês. Então começa ali pelo celular, que eu acho mais fácil do que cortar o que eu tava fazendo e começar a orar, sabe? É uma introdução de leve. Eu não sei se fez sentido, talvez fez, talvez não fez, mas pra mim fez. Na minha cabeça faz, e é assim que eu faço. Então vou tentar mostrar, vocês vão estar vendo aí. Então esse é o aplicativo da Bíblia que eu uso, chama YouVersion. O nome é em inglês, mas você pode colocar na língua que você quiser, tá? É só trocar. E aí você faz a sua conta e é tipo um Facebook, vamos dizer, bíblico. Você pode adicionar pessoas, amigos e ver o que eles estão lendo, devocionais que estão fazendo, enfim. É bem bacana esse aplicativo, eu recomendo. E todo dia tem aqui o versículo do dia, né? Então, você clica no versículo do dia e ele vai te mostrar o versículo. No meu tá em inglês, então ignorem. Mas tem um detalhe legal que quando o aplicativo tá em inglês, ele dá essa opção aqui. É tipo um stories do versículo do dia, então ele vai te dar falar um pouquinho sobre o versículo. Geralmente tem alguém que vai falar um pouquinho, é bem rápido, coisa de 2 minutos no máximo. E aí você faz aqui, no final tem uma oração e uma imagem, então é bem bacana. Só que esse aqui, infelizmente, só está na versão em inglês. Mas é legal, se você entende inglês, vale a pena usar. Se não, vai te dar o versículo do dia, só não vai te dar esses stories, mas, né, dá pra usar da mesma forma. A gente tem também os planos, que é como chamado aqui, mas são tipo devocionais que você pode fazer. Todo dia você lê uma partezinha, como se fosse num livro, só que né, virtual, né, gente? Então, é bem bacana também, eu tô sempre fazendo esses devocionais, são ótimos, tem em português também, então é só procurar, tem de todas as coisas que você
puder imaginar. Se você quer falar sobre amor, casamento, ou ser solteira, como trabalhar na igreja, né? Enfim, tem todos os temas possíveis, é só procurar e vocês vão achar. Então é bem bacana. Como vocês estão vendo aí, eu já fiz vários. Eu sempre tô fazendo algum, mas ultimamente eu não tenho feito nenhum, porque eu comecei a ler um livro, então pelo o tempo que eu tenho, né, que eu gasto, em vez de eu fazer a devocional no celular, eu faço no livro, deu pra entender? Mas enfim, eu tô sempre fazendo esses devocionais. Segundo passo, né, que eu faço depois do celular, depois do plano, se eu estiver fazendo, ou do versículo do dia, aí sim eu vou pra Bíblia, de fato. Eu já falei, né, nos outros vídeos passados sobre as minhas Bíblias e os cadernos, milhares de cadernos que eu tenho, que eu tô fazendo no momento, que é ler a Bíblia toda esse ano. O plano era fazer a leitura em um ano, né, 12 meses, mas eu acho que vou terminar um pouquinho mais cedo, porque eu me adiantei, que é ótimo, mas, né, não vai mudar nada. Tô fazendo aqui na NVT, então essa é a Bíblia que eu uso no meu devocional diário, essa que eu tô usando fielmente. E aí, é importante lembrar, sempre que você for ler a Bíblia, fazer uma pequena oração antes de começar, afinal, esse é o único livro que você lê na presença do autor, né, com o Espírito Santo. Então, pede pra ele falar com você, te abrir o entendimento, enfim, é só uma diquinha aí, em vez de você só abrir o livro e começar a ler como se não fosse nada, sabe? Depois que eu leio, caso vocês queiram saber, não sei se isso é relevante, mas eu tô lendo 3 livros no momento: Ezequiel, Isaías e... A pessoa esquece, né, que tá lendo. Nossa, meu Deus. É Efésios, isso mesmo. Achei que eu tinha acabado por isso. Enfim. Volta. Ezequiel, Isaías e Efésios, que eu tô lendo no momento. São esses 3 livros. Eu leio um capítulo de Efésios, um capítulo de Isaías e 2 de Ezequiel. E tô quase terminando, tá, gente? Mas a gente fala sobre as leituras um pouco mais pra frente. Depois que eu li, aí eu passo para o louvor, ou adoração, enfim. Aí vai variar de pessoa pra pessoa. Isso é como eu gosto de fazer. Eu sou uma pessoa que ama dançar e cantar. Eu sou uma pessoa que ama demais. Então esse é o meu jeito que eu encontrei de adorar a Deus, que é cantando, às vezes dançando muito. Mas isso vai variar de pessoa pra pessoa, sem problema algum. Talvez seu foco não é cantar, e não tem problema, a gente vai discutir outras possibilidades daqui a pouco. Mas eu canto geralmente de 2 a 3, às vezes quando eu tô muito inspirada, 4 músicas, mas geralmente são 3 músicas, dependendo do tempo da música. E aí as músicas variam, né, gente? Às vezes eu escuto uma que eu só quero ouvir mesmo, que tá no meu coração. Às vezes é uma que teve tudo a ver com o que eu li no dia, é o Espírito Santo falando mesmo. Mas aí vai de dia pra dia, né? Depois do louvor, eu passo para a oração. Então, esse é o jeito que eu tô fazendo no momento. Eu sempre mudo, eu sempre, tipo, tento diversificar e deixar mais diferente. Só porque eu não gosto de fazer exatamente a mesma coisa todo dia. Mas se você é uma pessoa assim de rotina e gosta de ser certinho, não tem problema. Mas eu gosto de variar, então eu tô sempre mudando. Mas no momento agora é assim que eu estou fazendo. E na parte da oração, aí você vai orar, realmente abrir seu coração. E pra isso eu uso meus 2 caderninhos que eu mostrei no vídeo do caderninho. Se você não viu, veja, está aqui linkado, não sei, aqui, não tenho certeza, mas eu vou deixar linkado pra vocês ir lá e conferir os caderninhos, que dá dicas, sugestões pra você usar, o que escrever, por que ter tantos cadernos na vida.
e fazer um bom uso deles. Mas no momento de oração eu vou orar, então eu uso este caderninho que tem os meus pedidos, anotações, só pra eu não esquecer e ter uma ordem, ficar um pouquinho mais organizado. E este eu uso depois que eu orei, porque sempre que você orar, isso é uma dica, pelo amor de Deus, mas muito importante. Sempre que você orar, fique em silêncio depois, tá bom? Não sai correndo, porque eu já fiz tanto isso, gente, mas sério, vai mudar a sua vida quando você tirar 5, 10, 15 minutos pra ouvir o que Deus tem pra te falar, o que o Espírito Santo vai colocar no seu coração. Pode ser situações específicas do seu dia a dia que ele vai te dar uma solução, uma resposta que você tá esperando, ou algo, enfim, que teve a ver com o que você leu, alguma angústia, enfim. O Espírito Santo vai falar o que você precisa ouvir no momento, e é importante ter um caderninho para anotar tudo que ele falar, porque para vocês, pessoas que são como eu, que a memória nos falha muito, é bom você anotar para que você jamais esqueça. Então aqui eu vou anotar tudo que o Espírito Santo me falar. Às vezes fica em branco, às vezes há silêncio, entre aspas, porque claro que Deus já falou através da palavra escrita, essa é a mais importante, não tem como falhar. Mas às vezes pode vir algo a mais, né? Então eu gosto de anotar, e eu anoto neste caderninho aqui, tá bom? Então este é meu devocional, assim, fixo, que é todo dia eu faço desse jeito, mas ultimamente eu tenho acrescentado algumas coisinhas. Então, uma delas é a Bíblia a Mensagem. Se você for lá no vídeo das Bíblias, também, deixar linkado aqui, você vai ver que eu disse que eu não leio ele no devocional, porque ele é um livro na linguagem contemporânea, né? Ele não é um livro de estudo, então eu falei que eu não ia ler no devocional. Porém, de fato eu leio, né, a Bíblia na versão NVT, só que depois que eu terminei meu devocional, depois que eu orei, depois que eu fiz tudo, eu venho pra esse aqui e eu leio a parte. Só que eu só uso esse momento pra aproveitar pra ler, tá? Então eu não estudo nela, eu só leio nesse momento, tá? Não sei, acho que ficou claro. As outras coisas que eu acrescentei esse livro que eu ganhei de uns queridinhos, que vocês sabem quem vocês são. Mas eu comecei a ler ele, não terminei, fiquei um tempo sem ler, confesso, sim, porque eu achei que ele seria uma leitura um pouco mais fácil, mas ele é um pouquinho, você precisa de um pouquinho mais de cabeça pra você entender tudo, e eu não queria ler ele assim, sabe, só por ler. Então eu parei e eu comecei de novo agora, e agora eu estou fazendo o estudo dele. Então eu leio e aí eu anoto o que eu li aqui no caderno. Não que eu li, mas assim, as coisas importantes eu tenho grifado. Tô bem no comecinho ainda, mas esse livro recomendo, tá? Entende o que lês. Ele é um livro pra você entender melhor ou aprender a estudar a Bíblia de uma forma mais correta, vamos dizer assim. Não interpretar só pela sua cabeça, você ter um parâmetro, sabe, pra você poder estudar a Bíblia. É ótimo. E aí eu tô escrevendo aqui, né, as coisinhas pra gente aplicar, né, porque aí se você for ler por ler, aí não adianta muita coisa. E a Canaã, que eu também mostrei no vídeo dos caderninhos, eu uso mais quando eu tô com mais tempo. Inclusive eu não falei sobre isso. O tempo que eu uso geralmente é à tarde, é o período que eu tenho mais livre assim. Então vai ser geralmente 2 horas. Então das 2 às 4 geralmente é quando eu faço. Às vezes o horário muda, mas geralmente a duração é essa. São duração de 2 horas. Graças a Deus, ele tem me dado a oportunidade de usufruir esse tempo. Eu sei que não é todo mundo que pode, né, usar todo esse tempo, mas independente do quanto tempo que você tenha, querido, sempre há maneiras de ler a palavra, orar e ouvir o que o Senhor tem a dizer. Então, a gente só tem que se esforçar para descobrir essas novas maneiras, né? Enfim, é isso que eu uso na minha devocional, tá bom?
Olá, queridinhos! Então, o que aconteceu foi que neste momento a bateria da câmera acabou. Sim, ela acabou no meio do vídeo. Então, este vai ser o nosso final de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês. Lembrando que esse foi apenas do jeito que eu faço. Semana que vem vai ter a parte 2 com dicas do que você pode fazer no seu momento devocional. Então, não perca. E se você gostou do vídeo, deixa o like. Não esquece, isso ajuda muito. Compartilha com os amigos pra gente crescer. Se inscreve se você não quer perder nenhum vídeo. E me segue lá no Insta, que a gente tem um contato mais direto. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo!